Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol, sua melhor escolha. Bom dia! Bom dia para você que acompanha mais uma edição do Bom Dia Rural pela TV Sudoeste ou pelas redes sociais. É sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas do agronegócio com o novo governo, monitoramento da gripe aviária e muito mais. É o seu Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz, que está no ar. E o nosso primeiro assunto é o monitoramento da gripe aviária nas propriedades rurais. A meta da ADAPAR é visitar quase 100 propriedades em todo o Paraná. O Brasil tem reforçado as medidas sanitárias contra a gripe aviária. Desde 2022, estão sendo registrados focos da doença em vários países do mundo, inclusive na América do Sul, como a Colômbia, Equador, Chile, Peru e Venezuela. Desta forma, o governo brasileiro acendeu um alerta no país. A gripe aviária atinge aves domésticas e silvestres e pode provocar inúmeros prejuízos para a economia, como o bloqueio da comercialização de proteína animal no mercado internacional. Apesar do Brasil não ter registros de casos da doença, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, vem desenvolvendo ações para controle. As primeiras medidas no Paraná aconteceram nas unidades de avicultura comercial. A ADAPAR fez coleta em 347 propriedades para avaliar a sanidade dos animais. Sem registros da doença, agora a ideia é monitorar as propriedades rurais com aves de subsistência. A intenção é coletar amostras em 98 propriedades em todo o Paraná, explica o fiscal da ADAPAR, que atua na área de reprodução avícola. Então a gente iniciou no ano passado com uma vigilância ativa nos estabelecimentos de avicultura comercial. Isso inclui todos os aviários de corte e de reprodução avícola, onde foi coletado amostras, onde a gente achava que as propriedades tinham um risco maior de entrar em contato com aves silvestres. E agora, terminando esse trabalho na parte de avicultura comercial, agora no início de 2023 a gente entra com essa mesma vigilância ativa, agora em propriedades de subsistência, que são essas galinhas de fundo de quintal. A gente entende que essas galinhas elas têm até um risco maior de entrar em contato com aves silvestres, né, por serem criadas soltas. Então a gente vai iniciar essa monitoria nelas, com coleta de amostras, encaminhamento para o laboratório, para tentar ver se esse vírus está circulando. A gente sabe que é difícil encontrar, porque o Brasil nunca teve registros dessa doença aqui no país, né? Mas a gente trabalha para que, caso entre, a gente tente evitar a disseminação dele o mais rápido possível. A gente sabe que o histórico da influenza aviária, ela mostra que normalmente ela vem através de aves migratórias, né? Essas aves migratórias, elas vêm normalmente da América do Norte, lá onde tem registro dessa doença desde 2015. Essa doença, ela sempre vinha todo início de inverno lá nos Estados Unidos, que é o início do verão para nós aqui, elas fogem do inverno de lá e acabam vindo para a América do Sul. Então, a gente vinha acompanhando esses casos, via que essas doenças saíam de lá contaminadas, mas elas normalmente não conseguiam chegar até aqui a América do Sul, porque esse é um vírus de alta patogenicidade, né? Um vírus que ele causa uma mortalidade muito grande, então para uma ave conseguir fazer uma migração muito longa contaminada com o vírus era muito difícil. Então a gente via relatos até chegar no México, mas do México para baixo, então começou em outubro do ano passado, quando a gente teve os primeiros relatos que entrou aqui na América do Sul e a gente vê que está se disseminando aqui pela América do Sul. Então a gente entrou nesse sistema de alerta para evitar que essa doença entre no Brasil, ou caso ela entre, né, para a gente agir o mais rápido possível para conter a disseminação dessa doença. Os produtores rurais e profissionais que atuam no campo também podem ajudar no monitoramento da gripe aviária. Caso seja identificada a morte inesperada de aves domésticas ou silvestres em suas propriedades em menos de 72 horas, é importante informar a ADAPAR para que seja realizada uma análise.
E o Bom Dia Rural de hoje segue com dicas da Consultoria Scott. Olá pessoal, Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o mercado de DDG nessa primeira quinzena de 2023, abertura de ano, e a novidade, a informação que nós temos é que os preços convertidos para 30% de proteína bruta caíram tanto em Mato Grosso quanto em Goiás. Essa queda ela foi motivada por dois fatores principais. O primeiro deles é uma demanda mais compassada por parte dos confinadores, que têm trabalhado receosos com relação aos preços da arroba do boi gordo. O começo do ano foi marcado por uma pressão baixista em praticamente todas as praças pecuárias aqui do mercado brasileiro, e isso tirou o ímpeto comprador para os insumos, no caso, pelos confinadores. O segundo fator que acabou levando a essa pressão baixista no DDG foi a manutenção da moagem de milho para a produção de etanol entre o final de 2022 e começo de 2023. Para nós termos uma ideia, os dados da Única apontam aí que 63% do etanol produzido na segunda quinzena de dezembro veio através aí da moagem do milho, foi oriundo então do milho. Então há uma oferta chegando ao mercado de DDG com a manutenção da moagem nesse final de ano, e deve persistir assim essa questão da maior moagem de milho para a produção de etanol até a entrada de cana-de-açúcar ali a partir de meados de abril aqui no mercado brasileiro. Com relação à referência, acompanhem comigo aqui no gráfico. Em Mato Grosso, nós tivemos a tonelada do DDG convertido para 30% de proteína bruta, negociado a R$ 1.412 a tonelada, e para Goiás, R$ 1.513 por tonelada, esses preços já convertidos para 30% de proteína e sem o frete, tá? Então livre de impostos e sem frete. Com relação às quedas, considerando tanto o estado de Mato Grosso quanto o estado de Goiás, nós tivemos quedas na casa de 5%. 5% para Mato Grosso e 5,2% para Goiás. Notícia boa para o nosso amigo produtor. Nós tivemos uma melhora com relação à troca, ao poder de compra frente aos insumos, mesmo com a queda da cotação da arroba do boi gordo neste começo de ano. Em Mato Grosso, a média para a arroba ficou em R$ 247,80, um recuo de 0,6%, e em Goiás nós tivemos uma queda de 1,2%, com a referência para o boi gordo na média negociada a R$ 263,56 por arroba, esses preços já descontados dos impostos. Com essas referências em quedas menores do que as quedas praticadas no mercado de DDG, nós temos hoje que o pecuarista mato-grossense teve uma melhora de 4,4% no seu poder de compra, e o pecuarista goiano uma melhora de 4% em relação ao fim de dezembro. Para checar a quantidade de arrobas necessárias para a aquisição de uma tonelada de insumo, você vê aqui no gráfico logo na sequência. Hoje, o pecuarista mato-grossense precisa de 5,7 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada de insumo, contra cerca de 6 arrobas ao final do ano de 2022. Já em Goiás, 5,74 arrobas são necessárias para uma tonelada de compra do DDG. Então, o poder de compra do pecuarista melhorou nos dois casos, tanto em Goiás quanto em Mato Grosso, e a expectativa para o curto prazo é que esse cenário se mantenha pelo menos até a entrada da safra de cana-de-açúcar a partir de abril, aonde a competitividade com relação à oferta passa a pesar mais no quesito etanol, e a gente pode ver uma menor moagem aí do milho para a produção e também menor oferta do DDG. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Estamos vivendo um novo tempo, com um novo governo. E como ficam as expectativas para o agronegócio?
Análise de Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio! Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. Pois é, o mês de janeiro já vai para frente da metade, já nos encaminhamos para o final do mês e é claro que há muita especulação, muita conversa a respeito do novo governo. Existe uma certa preocupação do agronegócio em relação ao novo governo, principalmente sobre a autonomia do Ministério da Agricultura e também para decisões importantes, temores em relação à taxação da exportação agrícola. É claro que em relação à agricultura familiar, a expectativa é muito positiva, porque o governo atual mostra uma tendência a apoiar mais a agricultura familiar. O nome do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi bem recebido pelo setor agropecuário. Fávaro é produtor rural, ex-dirigente da Associação AproSoja e senador. Mas é inegável que uma de suas primeiras e principais tarefas é a pacificação entre o agronegócio e o governo federal propriamente. Durante a campanha, nomes e entidades importantes da agropecuária brasileira deixaram claro que preferiam a reeleição de Jair Bolsonaro. O que vai acontecer, a relação do agro com o governo, é que depende muito da economia, da questão tributária. Vão tributar as exportações da agricultura? Isso seria um problema muito sério, diz Roberto Rodrigues, que conhece muito bem o assunto, porque foi ministro da Agricultura no primeiro governo Lula, de 2003 a 2006, e hoje é um dos grandes líderes do agronegócio e atua na Fundação Getúlio Vargas. Para Rodrigues, os temores de tributação de grãos exportados, algo que acontece na Argentina e é visto como um fator muito limitante para a agricultura do país, não estão totalmente afastados. E essa é talvez a grande preocupação do agronegócio no momento. Por outro lado, o governo Lula transferiu a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e anunciou para a presidência da estatal Edgar Preto, um político petista do Rio Grande do Sul com ligações muito fortes com o Movimento Sem Terra. Essa decisão, é bom que se diga, não agradou a algumas lideranças do agronegócio. Buscar a paz e o diálogo. Essa é a sugestão de Roberto Rodrigues, com a experiência de quem já ocupou o ministério. E, afinal de contas, seria uma incongruência do governo manter relações conflituosas com o agronegócio, que, pelas projeções, vai ser o único setor da economia brasileira que vai ter um desempenho positivo nesse ano de 2023. Esperamos que aconteça o reconhecimento da importância do agronegócio e que as coisas fluam normalmente ao longo do ano e ao longo do governo. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa. Obrigada, Baggio. Até semana que vem. O Bom Dia Rural volta já. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. É gratificante saber que hoje concluímos mais uma página de muita história. História escrita por pessoas que onde passam deixam um rastro de talento e sabedoria. A Vitral Sul é uma empresa que
reconhece e valoriza os funcionários, sempre pensando no bem-estar pessoal de cada um. Então, tem várias pessoas trabalhando atrás que tudo ocorra normalmente, né? Estou na empresa há 10 anos, tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe. Eu acho que todo esse sucesso, a empresa Vitral, porque tem pessoas trabalhando atrás, entendeu? Para o crescimento, para o bem-estar de cada funcionário. Olha, a Vitral para mim é como um segundo pai, né? Quando eu entrei aqui na Vitral eu tinha apenas 17 anos e aqui dentro eu comecei a construir a minha vida, tanto a vida profissional quanto a minha vida pessoal fora da empresa, né? É uma empresa que tem valores, uma empresa honesta, uma empresa responsável, e isso muda a vida do funcionário fora da empresa também. Então a Vitral me ajudou a evoluir como pessoa, além de ser um profissional também. Trabalhando de forma colaborativa para cumprir nossa missão de fornecer qualidade aos nossos clientes. Clientes que ao longo desses 20 anos nos deram força e inspiração para sempre estar inovando. Fazem 5 anos que eu estou na Vitral. Para mim é uma mãe, uma grande empresa. Sou tratado com respeito, valorizo o meu trabalho, adquiri com o tempo na Vitral aproveitar mais minha família, ver meus filhos crescer. Então tem muito que agradecer à Vitral por fazer parte dessa família. Bom, eu faz 7 anos que eu trabalho na Vitral, só tenho gratidão pela Vitral, pelas pessoas, pelo Cid, pela dona Betânia, pelo RH, Cris, todos são gente boa, já me ajudaram bastante, umas pessoas que ajudam bastante os funcionários, né? E tenho só gratidão, tenho prazer de levantar de manhã cedo e vir trabalhar aí na Vitral. A Vitral para mim é muito mais do que um local de trabalho, onde eu retiro meu salário, é uma família. E agradeço desde já aos meus superiores, meus colegas de trabalho e pretendo ficar por mais 10 anos, por muito mais de 10 anos nessa empresa. Fazem quase 2 meses que eu trabalho aqui na Vitral e a diferença que eu percebo daqui para os outros lugares que eu já trabalhei é que eles te enxergam como ser humano antes de te enxergar como funcionário aqui dentro. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive de vir para cá. Gosto muito de trabalhar aqui. Temos orgulho de criar um ambiente de trabalho positivo e inclusivo, que valoriza a diversidade e promove o crescimento pessoal e profissional, sempre pensando no bem-estar de quem nos cerca. Queria dar os parabéns ao Vitral Sul pelos 29 anos. Desses 29 anos eu faço parte 11, uma empresa que para mim representa um sucesso profissional e particular também. É uma empresa que posso dizer que eu amo o trabalho que eu faço, uma empresa que eu amo trabalhar. Cresci profissionalmente nesses 11 anos que tive aqui. Foi muito gratificante e continua sendo. A pretensão é se aposentar na Vitral pela empresa que ela é. Hoje comemoramos 29 anos. Ou melhor, comemoramos 10.585 dias de muita gratidão por ter você ao nosso lado. Para mim, a Vitral representa tudo que eu tenho hoje. Eu tenho o que eu tirei daqui. Quando eu entrei aqui, eu pagava aluguel, não tinha um carro. Hoje eu tenho meu carro, não pago aluguel. Eu tenho graças ao serviço que eu tenho aqui, que é um lugar bom de trabalhar. É um ambiente bom, eu tenho bastante amigos e às vezes você sai triste de casa, chega aqui, muda, parece que muda o ambiente. É uma coisa, eu tenho orgulho de dizer, eu trabalho na Vitral, de vestir a camisa da Vitral. Porque eu construí tudo que eu tenho graças à Vitral.
E o Bom Dia Rural deste domingo segue com mais um assunto que foi destaque no ano passado. Desde os anos 90, a família Riolon se dedica à aquicultura, reprodução de alevinos. Seu Claudicir iniciou as atividades na região. Atualmente, o filho Júnior é quem comanda o trabalho ao lado do pai. Eu acho que isso é interessante, né? A gente trabalhar em família, né? Tanto meu pai como minha mãe, minhas irmãs também trabalham com isso, né? Então eu acho que o mais interessante é isso, né? Trabalhar em família. É muito importante, né? A gente começou já faz quase 30 anos, né? E daí tendo a turma junto é coisa bonita, né? Uma coisa boa, né? É importante isso. O projeto Surubi é um empreendimento familiar rural que fica na seção Progresso, área rural de Francisco Beltrão. É especializado na reprodução e comercialização de alevinos juvenis, com cerca de 40 dias de vida. Os produtores trabalham com 25 espécies de peixes, 20 são reproduzidas no laboratório que fica junto à propriedade rural. Aqui a gente produz a tilápia, produz o bagre, o jundiá, produz o catfish, o lambari, produz as carpas, produz a carpa húngara, a colorida, produz a capim, cabeça grande prateada, o pacu, a tambatinga, aí produz o catfish e produz a traíra e o trairão aqui no nosso laboratório. Daí outras espécies que vêm de fora, né? Aí a gente só faz a revenda delas, seria o pirarucu, a pirarara, a matrinchã, o tambacu e o dourado também vem de fora. E o surubi pintado vem de fora também. Essas espécies aí que vêm de fora que ainda a gente não está com as matrizes prontas para reprodução aqui. Mas acredito que no próximo ano aí a gente já vai produzir algumas dessas espécies aí. A propriedade conta com 45 açudes para a criação dos alevinos. A temporada de reprodução inicia em agosto e segue até janeiro. A desova ocorre de maneira natural, mas existem algumas espécies que precisam de intervenção para a liberação dos ovócitos. Após a fecundação, os ovócitos são colocados nas incubadoras e eclodem em 24 horas. Na sequência, são levadas nos berçários, que são os açudes. O ciclo reprodutivo, após a desova das matrizes, dura em média 30 dias. Os peixes pré-juvenis e juvenis, que estão prontos para o comércio, são armazenados nesses sacos com oxigênio, para serem levados até o seu destino final. A gente não foca somente uma ou duas espécies, né? Como seria um sistema comercial de engorda. A gente foca mais no produtor, que ele quer pôr variedades no açude. Então, por isso, dessa diversidade de espécies. A gente hoje conta com mais de 25 espécies de peixes. Então, o produtor ele quer pôr lá 10 espécies de peixe, a gente tem como oferecer para ele. Para ter peixes de excelente qualidade, é preciso investir em manejo, boa alimentação e principalmente no melhoramento genético das matrizes. A gente sempre procura ter um melhoramento um pouco no animal, no peixe, por causa senão depois lá o produtor lá na frente ele vai ter um crescimento meio lento ou um peixe disparelho, né? Então ele vai vir comprar de mim uma vez e na próxima vez já não vai querer vir comprar. Então a gente procura sempre ter o cuidado em olhar a matriz que a gente vai pegar para fazer a reprodução, né? No formato, né? No tamanho dela. Sempre olhar isso para ter um alevino bem, de uma genética boa, entende? Ter um crescimento bom lá para o produtor. O empreendimento da família Riolon tem capacidade de produção de 4 milhões de alevinos por ano. 50% é tilápia, o peixe que tem mais mercado em todo o país. Mas os produtores também investem em espécies diferentes, que vêm de outras regiões do Brasil. Esses peixes que a gente traz de fora, que ainda é novo aqui para o pessoal, que seria a pirarara e o pirarucu. Seria essas espécies diferentes, o pessoal ainda tem muita gente que não conhece. Então a gente está trazendo, lógico, traz aqui, o pessoal faz testes, porque é um peixe de água quente,
E a nossa região aqui, como dá inverno mais severo, a água é muito fria. Então ele não está se adaptando direito. Mas essas são as espécies que mais chamam atenção, assim, por ser diferentes, ser espécies amazônicas, né? Então a gente está trazendo aí é o peixe diferente. Os alevinos do projeto Surubi são comercializados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diante da grande demanda do mercado, a intenção da família Riolon é ampliar a área de reprodução de alevinos. A procura de alevino é bastante grande, né? Então incentiva também para a gente ir se virando, né? E a piazada também, cada um se vira, ganha o dinheirinho dele e vamos indo, né? O Bom Dia Rural deste domingo fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e saiba que você pode acompanhar as matérias do nosso programa a qualquer momento pelas redes sociais. Esperamos você por lá também. Até domingo que vem. Tchau, tchau.